Paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia a todos os meus amigos, queridos irmãos. Mais uma vez, pela graça do Senhor e sua grande misericórdia, estamos aqui para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Nesta manhã, estamos aqui com o Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 16, versículo de número 33. Deus tem uma palavra a todos nós que aqui estamos. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 16, versículo de número 33. Diz assim: Estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Graças a Deus por este versículo, por este texto, por essa palavra. Deus tem algo especial através desse versículo. Sabemos que a palavra de Deus, ela não volta vazia. E nesta manhã, mais uma vez, Deus falará ao nosso coração. Já quero cumprimentar os nossos amigos, nossos irmãos. Irmã Carla, Deus abençoe. Irmão Norton, irmão Jair, Deus guarde e proteja a vida de vocês. Que Deus abençoe poderosamente. Meus irmãos, nesta manhã eu quero iniciar esta palavra, iniciar aqui esta pregação com uma pergunta. Quantos problemas você já enfrentou no decorrer desse ano? Quantas lutas você já tem atravessado nos últimos dias? Quantas aflições você já passou durante a sua vida? Quantos problemas temos enfrentado? Quando nós olhamos para esse texto bíblico em especial, nós vemos aqui que há uma grande verdade do Senhor Jesus. É que nesse mundo em que nós vivemos, nesse sistema, nessa terra, nós teremos aflições. Isto é uma certeza inabalável, que teremos problemas, vamos ter dificuldades, vamos ter aflições, vamos ter lutas, vamos sim passar por dificuldades. Porém, olhando para esse texto bíblico, nós percebemos aqui quantas pessoas nesse exato momento estão passando por aflições. Quantos que nesse exato momento receberam a notícia da morte de alguém que amava. Quantos nesse exato momento, talvez, estão angustiados porque receberam um diagnóstico do médico. Quantos nesse momento estão passando por um momento de grande tristeza porque estão velando, estão numa capela velando alguém que amava, alguém que fazia parte do seu convívio, uma pessoa que fazia parte da sua família. Quantas pessoas nesse exato momento sofrem a dor da separação? Casal que estava junto, um casamento sólido, um casamento edificado, e de repente a notícia de uma traição, a notícia de uma separação, e pessoas estão passando por aflições. Quantas pessoas que nesse exato momento estão passando por aflições, por um filho que está afastado da presença de Deus, por um ente querido que se afastou do Evangelho, enfim, pela dor. Tantas pessoas passam hoje por aflições. Mas a pergunta é, eu quero ser direto nesta manhã: o porquê muitas pessoas passam por aflições? Sabemos que Jesus já nos alertou, deixou claro que neste mundo passaremos por aflições. Nós olhando para a Bíblia Sagrada, nós vemos que Eva passou por aflição. Passou por aflição porque percebeu que aquilo que estava tudo bem, normal no Jardim do Éden, de repente virou uma tragédia. Tiveram que sair dali da presença do Senhor. Você percebe que também que Abraão também passou por aflições. Você percebe também, olhando para a Bíblia, que Joquebede passou por aflições. Por que passou por aflições? Porque estava lá grávida, de repente vem a notícia que Faraó vai matar todos os filhos homens. De repente essa mulher fica angustiada, fica triste, fica apavorada, em apertos, em dificuldade. Você olha para a Bíblia e você percebe José, que de repente é vendido,
é lançado de repente e arrancado também de dentro da sua casa e vai para o Egito e vira escravo. Imagine as aflições que José passou. Imagine as aflições que Abraão passou também. Por quê? Porque tinha uma angústia no seu coração que não poderia gerar filhos, que tinha uma promessa de Deus, mas ao mesmo tempo essa promessa parece que caminhava totalmente contrário àquilo que Deus tinha. Da mesma forma José, da mesma forma Joquebede, da mesma forma o rei Ezequias, que certo dia o profeta Isaías chega para ele e diz assim: prepara a tua casa porque você morrerás e não viverás. Isso do dia para a noite. Imagina a angústia desse homem. Imagine o coração do rei Ezequias ao receber essa notícia. Passando por angústias, passando por aflições. Assim também como Jeremias, que era um pregador, um profeta, mas ninguém valorizava, ninguém dava atenção àquilo que ele estava pregando. Imagine a vida desses homens. Quantas aflições passaram? Eu acredito aflições assim como Jó passou, aflições como o apóstolo Paulo passou, aflições aqui como Jeremias está relatando, aflições também aqui como Ezequiel, um profeta que perde sua esposa e não pode nem chorar, nem reclamar, nem murmurar. Aflições também como o próprio Cristo passou, aflições tantas estas que ele chegou a dizer: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Então todos nós passamos por aflições. Sabemos que tem alguns motivos que passamos por aflições. Primeiro, pela permissão de Deus. Sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E tudo que acontece, diretamente ou indiretamente, é permissão de Deus. Tudo que acontece nesse mundo, existe também a permissão de Deus. Como eu disse, diretamente ou indiretamente. Deus, Ele vê e observa todas as coisas que estão acontecendo nesse mundo agora. Então tem a permissão de Deus. Por quê? Porque Jó passa por uma aflição muito grande. E Deus está permitindo. Jó passa por uma provação terrível na sua vida. E Deus permite com que ele passe por essa provação. Mas Deus só permite que Jó passe, porque Deus sabe que Jó vai passar sem murmurar, sem se levantar contra Deus, sem blasfemar daquela situação. Havia um propósito para que Jó passasse por essa aflição. Então tudo aquilo que nós passamos, há um propósito, há um porquê. Jó, da mesma forma, há um porquê por ele passar por tanta luta, dificuldade. Mas você vai perceber que Jó era um homem temente a Deus, desviava-se do mal. Então, aquilo que Jó passa não é consequência de um pecado, não é consequência de um erro, não é a mão de Deus pesando sobre a vida dele, pelo contrário, é apenas o testemunho daquilo que ele está passando, está glorificando a Deus. Então tem coisas que você passa que é para a glória de Deus, tem situações que você enfrenta, o nome de Deus está sendo glorificado. As situações que você enfrenta, tem pessoas que são mais fracas que você, tem pessoas que olham para você e dizem assim: glória a Deus pela vida daquele rapaz, glória a Deus pela vida daquela mulher. Por quê? Porque tu está passando por lutas, dificuldades, mas continua firme na presença de Deus, continua firme na presença do Senhor, não desiste, não para, continua buscando a Deus. E graças a Deus, irmãos, pela sua vida. Louvado seja Deus pela sua casa, pela sua família. Porque por mais lutas que nós enfrentamos, continuamos firmes na presença do Senhor. Sabemos que temos aflições, sabemos que passamos por dificuldade, mas todavia estamos na presença do Senhor. Por que temos aflição? Por que temos dores? Por que temos dificuldades? Primeiro é a permissão de Deus. Segundo, temos dores, temos aflições pela própria consequência do pecado. Note bem que estou falando. Consequência do pecado. A Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, que todas as coisas sucedem, tanto para o ímpio quanto para o crente. Como assim? Tanto aquele que serve a Deus quanto aquele que não serve enfrentam o luto, enfrentam a doença, enfrentam a crise financeira, enfrentam problemas sentimentais,
materiais, enfim, toda sorte de problemas. Todos nós temos problemas. A diferença daquele que está na presença de Deus é que Deus passa junto com ele. A diferença daquele que está na presença do Senhor é que o Senhor passa no vale, passa na fornalha, passa na dificuldade, passa na doença, passa no meio do deserto, passa no desemprego, passa no meio da crise, passa no meio das lutas e aflições, mas não abre mão de você. Essa é a diferença. Mas sabemos que tudo que acontece, os problemas que existem no mundo hoje, mortes, tragédias, guerras, fome, pestes, tudo isso é consequência direta do pecado na face da terra. Se não houvesse pecado, não havia ninguém chorando de tristeza nesse momento. Se não houvesse o pecado, nesse momento não haveria engano, não haveria mentira, não haveria traição, não haveria adultério, não haveria divórcio nesse momento, não haveria morte, tragédia, um matando o outro, roubando, destruindo. Não haveria guerra, não haveria choro, não haveria lágrimas, não haveria nada disso se não houvesse o pecado. O pecado é a maior de todas as dores e maior de todas as consequências. A partir do momento que o pecado entra no mundo, você vai notar que Adão e Eva vão sair do jardim, vai causar medo, já vai causar uma mudança drástica na face da terra. A partir disso você vai perceber que Caim vai matar Abel. Então vai começar a surgir as guerras. O homem vai se afastar de Deus. E uma das maiores formas de o homem ter problema é estando longe da presença de Deus. Então a palavra nesta manhã é por que temos aflições. Qual o motivo das nossas aflições? Primeiro, permissão de Deus. Assim como Jó passou, assim como Paulo passou, assim como Jeremias passou. Segundo, ação direta do pecado. E quando eu falo ação direta do pecado, são as consequências que o mundo está enfrentando hoje através do pecado. Por exemplo, nós vemos o desmatamento. O homem vai lá, desmata a natureza. Automaticamente, o que acontece? Acontece que todo o sistema global vai ficando descontrolado. Aí vem chuvas, aí vem ventos. E o que acontece? O próprio homem paga com isso. Ação direta do pecado, do egoísmo. Pessoas que se matam, pessoas que estão se degladiando nesse momento, guerreando. Consequência do orgulho no coração. Mas nós vemos aqui outro motivo por que as pessoas estão sofrendo. Terceiro, ação de Satanás. Por quê? Porque o inimigo existe e ele é real. O inimigo é invisível. Satanás, as forças do mal, elas existem. Assim como existe Deus, também existe o mal. Sabemos que o mal não é adversário de Deus, porque Deus é todo-poderoso. Mas o mal age nesse mundo, o mal é adversário do ser humano. O mal não gosta do homem. Até porque o homem foi criado para substituir também o inimigo. Como assim? O inimigo, Lúcifer, ele era adorador. Ele estava adorando na presença de Deus. Ele cai por terra, ele sai de lá, ele é expulso do céu. Automaticamente o que acontece? Acontece que Deus cria o homem como imagem e semelhança de Deus. Porque Lúcifer queria ser semelhante a Deus. E Deus não permitiu. Mas a partir do momento que Lúcifer cai, Deus vai lá, pega do barro, da terra, da argila e cria o homem, espírito, alma e corpo. E faz desse homem imagem e semelhança de Deus. É por isso que o diabo te odeia. É por isso que o inimigo não gosta da tua família. É por isso que o inimigo não gosta da tua casa. É por isso que o inimigo não gosta de você. Então a Bíblia Sagrada nos mostra que esse inimigo, 2 Coríntios 4:4, ele está cegando o entendimento das pessoas. Ele trabalha nas mentes, causando suicídio, causando muitas vezes depressão, causando muitas vezes aflições, desespero. Ele trabalha, irmãos, agindo, tentando matar, roubar, destruir, agindo num roubo, agindo numa morte, matando, destruindo. Então a ação direta aqui também do inimigo, matando vidas, aprisionando pessoas. Quantas pessoas que vão ao médico e não acham o problema, não encontram qual é o diagnóstico da enfermidade, enfermidades malignas, porque existem enfermidades malignas que o médico não consegue resolver a causa. Pessoas que até mesmo têm atestado de loucura, e quando na verdade não é loucura,
é demônio atormentando a vida dessa pessoa? Casas, pessoas, famílias que o dia inteiro vivem em briga, em confusão. E por quê? Às vezes não sabe de onde, por que tanta briga, por que tanta confusão? Inimigo agindo dentro dessa casa. Então, o terceiro motivo aqui é a ação direta do inimigo das nossas almas, Satanás. É só você ler isso, João capítulo 10, versículo 10. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Quarto motivo pelo qual nós temos aflições é a ação da nossa vida. Como assim? O nosso estilo de vida. Você sabe que a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que tudo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Tudo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Fala da lei da semeadura. A lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Então hoje, muitas pessoas, não estou falando todas, mas muitas, numa grande maioria, vive aflições como resultado da sua própria vida, do seu estilo de vida. Se nós, irmãos e amigos que aqui estamos, levamos uma vida sedentária, automaticamente, futuramente, vamos ter problemas. Se a pessoa tem vícios com drogas, com álcool, enfim, com tantas outras coisas, com cigarro, com bebidas, com certeza também vai ter as consequências, vai enfrentar as consequências. Então muitas enfermidades que existem hoje, como diabetes, enfermidades hoje como pressão alta, enfermidades como tantas outras coisas, é apenas consequência do nosso estilo de vida, da nossa maneira de viver, de comportar, de comer, de se alimentar, de ir e vir. É o estilo de vida que temos. Uma pessoa, por exemplo, que está sofrendo hoje com HIV, uma pessoa que está sofrendo hoje dentro de uma prisão, de uma cadeia, aprisionado, é o estilo de vida que ela escolheu, que ela plantou e ela está colhendo aquilo que ela plantou. Você olha também casamentos infelizes, casamentos que foram dissolvidos pelo adultério, estão vivendo hoje a consequência, até mesmo filhos sofrendo de casais separados, sofrendo a consequência dos pais por ter separado. Então, vemos aqui esta lei que é uma lei que funciona, a lei da semeadura. Tudo aquilo que plantamos vai ter a consequência. Um dia nós vamos colher. Mas eu quero trazer uma palavra aqui para você. Se você tem plantado coisas boas, se você tem plantado em oração, se você tem plantado na leitura da palavra, se você tem plantado em bom testemunho, se você tem plantado, ajudado pessoas, se você tem plantado, buscado estar na presença de Deus, se você tem plantado, ajudando pessoas, lendo a palavra, indo para a igreja, estando na presença do Senhor, pode ter certeza que também vai ter consequências boas, que também vai ter uma colheita grande na sua vida. Eu quero acreditar que nesse ano de 2022, se você plantou coisas boas, se prepare para uma grande colheita de bênção, de prosperidade, de alegria, de algo grande para a sua vida também, eu creio em nome de Jesus. Quem está chegando agora, se você retornar essa live, você vai ver, Deus está falando conosco através dessa palavra. Se você acredita que Deus está falando nesta manhã mais uma vez, coloca o like aí por gentileza, escreva amém, Deus está falando, compartilhe essa palavra com outras pessoas, deixa Deus lhe usar. Porque temos aflições? Vamos repetir. Primeiro, permissão de Deus, assim como Deus permitiu Jó, Jeremias, o próprio Cristo enfrentar dores, angústias, assim também nós muitas vezes sofremos por permissão de Deus. Outro motivo por que sofremos aflições? Ação direta do pecado. A terra hoje está vivendo consequências do próprio coração do homem. E até Jesus, irmãos, que era puro e que não tinha pecado, Jesus que não errou, Jesus que não pecou, carregou sobre si as nossas dores, carregou sobre si as nossas enfermidades, carregou sobre si as consequências do pecado da humanidade. Por isso, quando ele estava lá no Getsemane, a alma dele estava profundamente angustiada. Por que do pecado? Porque Satanás está por aí, agindo,
destruindo, matando, roubando. Por quê? Porque muitas pessoas têm plantado, têm realizado um estilo de vida que, consequência, vai vir. Mas agora, o que fazer no meio da aflição? Jesus disse, João 16:33, no mundo nós vamos ter essas aflições, mas o que fazemos? Primeiro o que fazemos é que está no próprio texto, tende bom ânimo. Você precisa sim olhar de forma positiva para a vida. Por mais que agora você tenha aflições, comece a olhar para a sua vida pelo lado positivo do que está acontecendo. Perceba que você está vivo, perceba que você tem uma família, perceba que você tem um lar, perceba que você tem uma casa, perceba que você tem condições de ter um celular aqui nesse momento para você estar ouvindo esta live. Perceba que você tem as mãos, você tem os olhos, você respira, você tem alma, você tem fôlego, você tem consciência do que é certo e do que é errado. Perceba que nesse momento, irmãos, você está aqui, nesse exato momento, todos nós estamos para a glória de Deus. Então é motivo de você exaltar a Deus. Você tem força, você tem oportunidade de trabalhar, você tem oportunidade de conquistar, você tem oportunidade de viver mais um dia que Deus está dando, você tem a misericórdia do Senhor, você acredita nesse Deus, você tem oportunidade de ter o seu nome escrito no livro da vida. Então tenha bom ânimo, se anime, levante tua cabeça, seja forte, seja corajoso, seja corajosa. Deus está nos proporcionando mais um dia de vida e será uma semana vitoriosa, será uma semana cheia da graça do Senhor, da sua misericórdia. O Senhor tem nos levantado, o Senhor tem nos abençoado. Até aqui Ele tem nos ajudado. Então creia, tenha ânimo, tenha coragem. Até aqui nenhuma luta te matou, até aqui nenhuma aflição te derrotou. Até os dias de hoje você já passou por muitas aflições. E não é essa luta que vai te matar, não é essa luta que vai acabar com a tua vida. Você precisa reagir, você precisa levantar, você precisa ter ânimo e olhar pelo lado positivo da vida. Por quê? Porque se você pegar um copo meio cheio, metade vazio e metade cheio de água, a pessoa que é negativa, ela vai olhar e dizer assim, esse copo tem pouca água. Mas se você olhar para uma pessoa que está olhando pelo lado positivo, ele vai olhar e dizer assim, tem bastante água ainda que dá para tomar. Então olhe pelo lado positivo da vida. Agradeça por aquilo que você tem. Louve por aquilo que você está vivendo agora. Em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 18. O que fazer no meio da aflição? Não murmure. Murmuração. Murmuração é a mesma coisa que reclamação. Reclamar é clamar duas vezes. Então não murmure, não reclame dessa situação. Murmuração atrasa as bênçãos de Deus em nossa vida. A Bíblia diz, e a Bíblia nos fala no Antigo Testamento do povo de Israel, lá em Gênesis, a partir de Êxodo capítulo 2, você vai notar ali, quando aquele povo sai de dentro do Egito, você vai perceber isso, que esse povo começou a murmurar contra Deus e a vida deles ficaram rodando, andando cerca de 40 anos, andando quase que no mesmo lugar. Por quê? Porque estavam murmurando. Então quem tem vida de murmuração, a sua vida só vai para trás. Ele só fica rodando no mesmo lugar, ele nunca sai do lugar, nunca prospera, nunca se levanta, nunca cresce, nunca vai para frente. A vida continua sempre patinando no mesmo lugar, por causa da murmuração. Estevão foi apedrejado, mas nem por isso murmurou. Ele viu a glória de Deus. Jó passou por tudo que passou, não murmurou, ficou na presença de Deus. Jesus, Paulo, tantos homens como Ezequias que citei aqui, Jeremias, essas pessoas passaram por aflições, mas permaneceram firmes na presença de Deus. Agora, o que fazer no meio das aflições? Tenha bom ânimo, não murmure, mas acima de tudo confie em Deus. Abacuque capítulo 3, versículo 7. Abacuque traz aqui uma palavra de esperança para nós. Ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, ainda que as vacas sejam arrebatadas do curral, ainda que as ovelhas, irmãos, sejam arrebatadas,
Ou seja, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Ainda que tenha dificuldade, ainda que tenha luta, ainda que tenha desemprego, ainda que tenha muitas coisas acontecendo nesse mundo terríveis, eu todavia me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Então confie em Deus em todas as circunstâncias. Está difícil? Confie em Deus. Passando por luta hoje, confia em Deus, creia em Deus. Salmo 37, verso 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Deus está no controle do teu barco. Por mais que a tempestade está batendo no barco, e o barco vai para lá, e o barco vai para cá, esse barco não vai afundar. Tenha ânimo, o Senhor está na direção, o Senhor está no controle, o Senhor está nesse trajeto. Confia em Deus, Ele é o piloto. Por mais que esse avião está enfrentando turbulência nesse momento, o piloto está no controle, e o piloto é o Senhor Jesus Cristo. Confia em Deus. Não esqueça dos benefícios que esse Deus já fez por você. Salmo 103 vai dizer assim: bendiz a minha alma ao Senhor, bendiga o seu santo nome, tudo que há em mim, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Não esqueça dos benefícios de Deus, de tudo aquilo que Deus já fez por você. Porque no momento da luta nós temos uma séria tendência a esquecer de tudo aquilo que Deus já fez e querer parar, desanimar, desistir. Muitos dizem assim: eu não vou mais servir a Deus, eu vou me isolar nesse quarto, eu vou parar de buscar a Deus, eu vou parar de orar, não adianta mais. Você tem que parar de murmurar, parar de desacreditar. Pelo contrário, você tem que buscar a presença de Deus e não esquecer dos benefícios que Ele tem realizado para nós. Deus é fiel. Deus é fiel, e até aqui Ele não nos deixou, não nos abandonou, não virou as costas para nós. Muitas vezes é nós que viramos as costas para Deus. É nós que murmuramos, é nós que pecamos contra Deus em palavras, em ações, mas Deus não lhe abandona, não lhe deixa. A Bíblia Sagrada mostra para nós aqui o que devemos fazer nas aflições. Não devemos murmurar, devemos confiar em Deus, precisamos confiar em Deus, temos que confiar em Deus. Mesmo que o vento esteja batendo no teu barco, mesmo que o vento esteja soprando contra a tua casa, mesmo que os problemas estejam agora, nesse momento, assolando o seu coração, precisamos confiar em Deus. Como Ezequias confiou e orou ao Senhor, e no mesmo instante Deus curou ele daquele problema. Assim como tantos outros homens confiaram e receberam uma vitória, foram agraciados pela vitória do Senhor. Não esqueça dos benefícios. E por último, viva pela fé e não perca essa fé. Você pode perder muitas coisas. Assim como Jó, você pode ter perdido com essa pandemia entes queridos. Assim como Jó, você pode ter perdido familiares. Você pode ter perdido bens materiais. Você pode ter perdido prestígio de amigos, pessoas que não estão mais ao seu lado. Você pode ter perdido muitas coisas. Mas uma coisa que você não perdeu e não pode perder é a sua fé. O apóstolo Paulo, ele chega no final do seu ministério, ele perde amigos, muitos o abandonaram. Ele perde bens materiais, até a capa ficou de lado. Paulo perde, mas até a saúde. Mas porém, você nota que tem algo que ele não perdeu. A Bíblia diz para nós, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se tem algo que ele guardou, foi a fé. E nós precisamos guardar a fé em Cristo no nosso coração. A fé em Deus, na sua palavra. Não se abale, por mais que as coisas não estão bem para você. Não desista, não pare, continua firme. Por quê? Porque aquele que serve a Deus verdadeiramente, o justo, justificado por Cristo, viverá pela fé. A Bíblia diz para nós em Abacuque capítulo 2, versículo 4, mesmo Abacuque passando por lutas, ele vive pela fé. A Bíblia diz para nós em Romanos 10, a Bíblia diz para nós também em Romanos capítulo 1, versículo 16,
que o justo viverá pela fé. A Bíblia diz para nós em Hebreus 10:38, justo viverá pela fé. Gálatas capítulo 3, versículo 17, que o justo viverá pela fé. Fé no quê? Fé no Cristo, fé no nosso Salvador, fé em Deus. Por quê, irmãos? Porque fé nele, acreditando, você não vai se abalar, você não vai desistir. Concluindo esta palavra nesta manhã, eu posso dizer para você que o Senhor livra o justo de todas as aflições. Está lá no Salmo 34, verso 19. O Senhor livra o justo de todas as suas aflições. E Deus vai lhe dar vitória. Creia nesta palavra através desta live. Deus vai lhe dar vitória. Receba isso. Coloca no teu coração. E diga obrigado, Senhor, por esta palavra. O Senhor vai lhe dar vitória no meio da aflição. Deus vai intervir na hora certa. Quando Jesus foi chamado na casa de Jairo, quando Jesus foi chamado também na casa de Lázaro, ele foi chamado na hora certa. Deus nunca chega atrasado, nem adiantado. Ele chega na hora exata. Existe o tempo de Deus, que Deus vai agir na sua vida. É na hora dele, no tempo dele, Deus vai entrar em ação, da maneira que Ele quer, da forma que Ele deseja, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele conhece o amanhã, você não conhece, até mesmo a morte e os lutos que você enfrenta, tudo permissão de Deus, porque Deus conhece o amanhã. Então apenas agradeça, não murmure, confia, saiba que Ele está contigo no meio dessa luta. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia diz no Salmo 30, verso 5. A Bíblia diz para nós também no Romanos 8:35. Tenho por certo que as aflições desse tempo presente, Romanos 8:18, nada das lutas que estão passando, as aflições desse tempo presente não pode se comparar com a glória que há de ser revelada. A Bíblia diz lá em Romanos 8:35, quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Tenho por certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nada disso vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Graças a Deus por esta palavra. Nada se compara com a sua glória. E naquele dia, Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe poderosamente nesta manhã. Guarda essa palavra, João 16:33. Nesse tema, por que temos aflições? E a resposta está aí. Que Deus abençoe poderosamente. Eu quero orar pela sua vida. Deixa eu ver quem está conosco aqui. Irmã Jane Desplanches. Creia na vitória, irmã Jane. Vai orando. No tempo certo, Deus vai agir. Amém? Deus abençoe a minha mãe, a irmã Neuda, Solange, a Helena, a irmã Helena, o irmão Juliano. Um ótimo dia, irmão Juliano. Deus abençoe seu trabalho. Deus abençoe seus negócios. Enfim, todos os irmãos que estão conosco. Que Deus nos conceda uma ótima semana e um ótimo dia na presença dele, que é o mais importante. Estando na presença de Deus, eu acredito que é o mais importante de tudo. E Deus vai lhe dar vitória. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos estar orando nesse momento. Eu peço oração por uma criança, um bebezinho, filho de um amigo meu, que está internado. Essa criança, ela sofreu, posso dizer assim, um ataque epilético e até agora não voltou. E nós precisamos orar para que essa criança retorne, para que essa criança volte novamente. Ela está internada e essa criança não retornou mais. Vamos orar para que Deus entre com a sua graça e misericórdia. Amém? Vamos estar orando por aqueles que estão passando por aflições nesse momento. Deixa eu ver aqui quem mais está conosco. Deus
abençoe aí a todos os irmãos. Então vamos estar orando nesse momento. Eu peço para que você ao final dessa live esteja compartilhando essa palavra, porque com certeza alguém precisa ouvir. Há muitas pessoas que estão passando por aflições nesse momento e também precisam ouvir a palavra de Deus. Querido Deus, Senhor Todo-Poderoso, nós agradecemos a Ti nesta manhã, louvamos o Senhor. Pai, o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Tu és o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que é pré-existente e existe, sempre existiu e vai existir, o Criador de todas as coisas, tanto das coisas invisíveis quanto das coisas visíveis. O Teu poder é tão grande, Pai, que a mente humana não consegue compreender e externar com total clara evidência o tamanho da grandeza do Teu poder e a Tua glória. Acreditamos, Pai, pela fé que o Senhor mesmo coloca em nosso coração. Acreditamos em Ti, ó Pai, porque estamos vivos. Em Ti vivemos e nos movemos e existimos, como diz a Tua palavra. Então, se estamos respirando, isso é a Tua graça e a Tua misericórdia e a Tua mão forte. Se estamos agora vivendo aqui, ou se eu estou falando contigo, Pai, é pela Tua permissão. Eu quero te pedir nesta manhã, nosso Pai Santo, nosso Criador, nosso Senhor, Deus, que o Senhor perdoe as nossas falhas, todo pensamento, toda palavra que saiu da nossa boca, tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que desagradou o Senhor. Perdoa-nos nesta manhã, perdoa todos esses que estão comigo nessa live, perdoa nós de todos os nossos pecados, apaga todas as nossas transgressões. Senhor, nós te damos graça nesta manhã, nós te glorificamos pelo Teu nome que é santo, poderoso, um nome limpo, um nome grande, um nome poderoso, um nome que não falha. O Senhor é Deus, o Senhor é digno de honra, de glória e de adoração. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, que a Tua vontade, Deus, seja estabelecida na terra, que antes de nós colocar as nossas vontades, Pai, para o Senhor, a Tua vontade seja realizada, o Teu propósito seja aplicado em nós e através de nós. Manifesta, Pai, a Tua graça nesta terra, na nossa vida. Abençoe, Pai, cada pessoa que está nessa live, supre as necessidades deles, que o pão nosso de cada dia esteja na nossa mesa, o almoço, a janta, enfim, o alimento. Traz providência financeira para esse homem, para essa mulher. Abençoa o trabalho, abençoa as mãos para trabalhar também, dá saúde, dá força. Dá, Senhor meu Deus, sabedoria a todos aqueles que estão nesta manhã ouvindo esta palavra. Senhor, nos livra do mal, coloca Teus anjos ao nosso lado, aonde for e aonde nós estiver. Senhor, nos dá proteção, nos dá sabedoria também, que a Tua graça, Senhor, e a Sua misericórdia nos acompanhe. Como o Salmo 23 diz, tão certo que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Senhor, pedimos a Ti, Pai, abençoe o trabalho desse homem, abençoe o trabalho dessa mulher, abençoe os filhos que estão saindo para ir para a escola, guarda, livra do mal. Senhor, dá sabedoria para esta criança ir bem na escola, faz desta criança, faz dessa pessoa alguém muito grande nas Tuas mãos e usa nesta terra, nessa geração que virá. Abençoa, Senhor, a nossa geração, livra-nos do mal. Deus, entra com providência, Pai, em todas as áreas. Guarda Teu povo, guarda especialmente aqueles que acreditam na Tua palavra. Livra de todo mal, dá força e dá ânimo e coragem, Senhor, no meio das aflições. Abençoe poderosamente. Livra-nos de cair na tentação, livra-nos da murmuração, livra-nos de perder a nossa fé, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança em Ti, meu Pai. Nos dá sabedoria, Senhor. Usa a minha vida também como pregador da Tua palavra todos os dias. Me dá a Tua providência de palavra e de saúde e graça todos os dias, Senhor. Deus poderoso, abençoa o nosso trabalho hoje, abençoa o nosso trabalho no decorrer dessa semana. Senhor, dá vitória para o Teu povo, dá graça para os Teus filhos. Usa esta live para abençoar outras vidas. Espírito Santo, convence do pecado, juízo e justiça. Consola aqueles que estão aflitos. É o que eu lhe peço, Senhor,
em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Vamos ter uma semana abençoada, creio, em nome de Jesus. Aqueles que estão assistindo essa live hoje, talvez vão assistir essa live até numa outra data, talvez. Eu sou o pastor William Silva, do Ministério Avivamento Pleno, na cidade de Ponta Grossa, Paraná. Estamos aqui com o Ministério Avivamento Pleno, Rua Couto Magalhães, 1133, uma igreja muito abençoada para a glória de Deus, onde nós temos ali pessoas simples de Deus, cheios da presença de Deus, que todos nós juntos ali fazemos a obra do Senhor e pedimos oração por esse ministério, que a graça de Deus esteja sobre nós, e vamos continuar, como diz 1 Coríntios 15:58, sempre firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então fiquem na paz. Uma ótima semana para todos. Que a graça, a paz, a bênção de Deus recaia sobre a vossa vida. É o meu desejo, em nome de Jesus.